tudo bem com vocês? Mais uma videoaula. Eu tenho uns recados para dar antes mesmo de começar a aula, eles são bem importantes. O primeiro recado é: assistam o vídeo completo. Vocês não estão assistindo o vídeo completo, eu sei, eu vejo nos analytics do YouTube, tá? Então, no final desse vídeo, eu vou passar para vocês uma pequena tarefa que só no final do vídeo vai ter. Em qual parte? Você não sabe, não adianta adiantar o vídeo. Pode ser no meio, pode ser mais pro final, pode ser no meio da aula, vai ter coisa para fazer. Então assistam o vídeo completo, porque é extremamente importante. Tem partes da matéria que você não vai conseguir entender só lendo o livro, precisa ver o vídeo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar mais uma aula. Eu peço que vocês façam duas coisas. A primeira, pausa o vídeo, vai pegar o livro e volta. A segunda é que eu quero que vocês deem gostei ou não gostei aqui embaixo do vídeo, porque isso vai me mostrar se tá legal ou não as aulas. Isso é interessante pra mim, pra gente melhorar, pra gente ter. Isso vai no mínimo até o final de maio, até o dia 31 de maio. Isso pode se estender, então a gente vai ter mais videoaulas, beleza? Pegou o livro, você deu pause, não precisa ficar esperando. Você vai lá na página 53. A primeira coisa que você vai notar na página 53 é um mapa muito parecido com esse aqui, que é o mapa do mundo em norte e sul, a distribuição de riquezas, certo? Esse mapa é de 2017, e se eu falar para vocês que ele já está atrasado, eu não vou estar mentindo, porque nós utilizamos uma nomenclatura para dividir os países ricos dos pobres. Antigamente, nós usávamos primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Todo mundo já ouviu sobre isso. Então, é muito antigo isso. Usar primeiro mundo, terceiro mundo. Para você ter uma ideia, essa nomenclatura já está ultrapassada desde 1991. É tão velho, eu tinha 1 ano de idade, para vocês terem uma ideia. Então, o mundo muda, a dinâmica mundial muda, e a gente tem esse mapa aqui, ó, dividido em norte, a parte rica, e sul, a parte mais pobre. Isso gera um problema de distribuição de renda. Isso aqui mostra que a globalização ela não se deu no mundo inteiro. Ela tem diferenças nas distribuições de renda. Atualmente, e é uma coisa que eu vou abordar quando a gente voltar para a aula, a gente não usa tanto mais norte e sul. Nós usamos o mundo dividido em 3 novamente. Primeiro, os países desenvolvidos, que são os ricos. Segundo lugar, os países em desenvolvimento. Um exemplo desses é o Brasil, a China, que são países não tão ricos, mas também não tem um número de pobreza muito grande, não é uma galera muito pobre. Então a gente tem esses que são o intermediário, vamos dizer assim, e os países subdesenvolvidos, que são os países pobres, tipo os países da África, da Ásia. Só que o PIB per capita, vocês já viram isso em anos anteriores, principalmente no 7º e no 8º, esse nome PIB per capita. O PIB per capita, ele pega toda a riqueza de um país e divide essa riqueza por pessoa. É uma divisão simples. Quantidade de dinheiro, de riqueza que esse país tem, dividido pela população. Só que o último parágrafo da página 53, pega o livro lá e lê comigo, ele é bem explicativo como essa renda per capita ela não define tanto a questão da qualidade de vida de um país. Olha só. Apesar de um indicador econômico importante, o PIB per capita não revela as reais condições da vida da população de um país. Para isso, precisa ser analisado em conjunto com outros indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, a concentração de renda, se tem muita gente muito pobre, pouca gente rica, né? Onde está esse dinheiro? O índice de pobreza, a porcentagem de pessoas pobres ou abaixo da linha da pobreza, entre outros. Para isso, eu quero mostrar outro mapa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aê! Esse mapa aqui, mapa verdinho, bonito, né? Esse é o mapa do IDH do mundo, do Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais escuro, quanto mais o verde escuro, melhor é o IDH. Quanto mais claro, pior o IDH. Se a gente comparar esse mapa aqui
Com o mapa anterior, que é o mapa que está na página 53, a gente nota uma convergência, a gente nota que eles se conversam, a gente nota que esses mapas eles são parecidos, ou seja, a renda per capita ela influencia no IDH, porque quanto maior a renda per capita, mais dinheiro tem uma população. Olha só que curioso, as duas únicas exceções de países que estão no sul, na divisão daquele outro país, e tem o IDH alto, estão na América do Sul. São 3, na verdade. Argentina, Chile e Uruguai. São os únicos 3 países que estão na porção sul no mapa anterior, estão aqui como IDH alto. Tem um quadro na página 54 que ele é extremamente importante. Eu não vou falar tanto dele, eu não vou usar tanto ele, mas eu peço que vocês leiam com bastante calma esse quadro, porque ele faz um comparativo de IDH, expectativa de vida, rendimento bruto per capita, que é mais ou menos a média salarial, e a média de tempo de estudo. Nota que eles são meio que equivalentes, né? Os países com média de anos de estudo mais alto têm salários mais altos. Esse gráfico, esse quadro, essa tabelinha, ela é extremamente autoexplicativa. Ela é bem importante para entender a matéria. O IDH ele foi criado pela ONU, né, no meio dos anos 1950, e ele usa alguns indicadores socioeconômicos e calcula de 0 até 1, né, esse índice de desenvolvimento humano, sendo 0 extremamente baixo, 1 extremamente alto. Nenhum país é 1. O mais alto do mundo é a Noruega, com 0,953. O do Brasil é 0,755. A gente considera ele alto. Não é muito alto, não está no topo, mas também não é baixo. Para você ter uma ideia, o Brasil, como o Brasil é um país muito grande, isso interfere. O IDH de Santa Catarina é 0,860 e pouquinho. Já o IDH do Maranhão é 0,600. Ou seja, o sul do Brasil, um estado do sul do Brasil, tem IDH muito alto, tão alto quanto os dos países da Europa. Não todos, né? De alguns países da Europa. Já no Maranhão, um estado do Nordeste, é tão baixo que é tão baixo quanto vários países da África. Então o Brasil tem essa dicotomia, tá? Então a gente não pode trazer isso, o Brasil é 0,755, então é tudo igual. Mas o que eu quero usar como esses exemplos é a globalização, ela não se deu por completa igualmente em todos os países. Cada país tem um índice diferente, tá? de globalização. Países que se globalizaram muito mais, países que se globalizaram muito menos. E digo mais, dentro do próprio Brasil, ou seja, dentro de um país, nós temos regiões que se globalizaram mais, outras que se globalizaram menos. Palavra difícil de falar. Então assim, a gente tem essa questão do IDH, ela é extremamente importante para a gente entender o mundo. Mas não é o nosso foco hoje, certo? A gente vai ir por tópicos, tá? Na página 55, nós temos a concentração de renda, que é esse mapa anterior. Vou botar nele aqui. Esse mapinha anterior. Novamente ele aparece no livro, certo? A concentração de renda é outro indicador importante na avaliação das condições da população de um país. Ela é determinada pelo índice Gini. Gini, porque o cara que inventou o nome dele era Gini, que combina os aspectos econômicos e sociais, pois mede a distribuição de renda em determinada população. Ele varia de 0 a 100, sendo o mais desigual o mais próximo de 100. Esse índice Gini ele pode mentir para você. Eu vou dar 2 exemplos. 2 países com índice Gini baixíssimo, quase perto do 0. Inglaterra e Estados Unidos. 2 países com índice Gini lá em cima, Quênia e Cuba. Você prefere viver num país com índice Gini lá embaixo ou lá em cima? A desigualdade social, ela não reflete necessariamente pobreza. Pode ser todo mundo pobre igual. Tá igualzinho, todo mundo tá pobre, mas tá igual. Pode ser num país como, por exemplo, a Inglaterra, ter uma parcela da população muito rica, ao mesmo tempo que tem uma parcela da população muito pobre.
caso do Brasil, o índice Gini do Brasil é baixíssimo. O índice Gini do Brasil é pior que do Quênia, que do Paraguai, que do Haiti, é pior que do Suriname. Mas vocês preferem ver no Brasil ou nesses países que eu citei? O índice Gini, ele é, eu digo que é semi-mentiroso, porque ele é extremamente importante para a gente entender as desigualdades de um país. Só que a gente não pode comparar o índice Gini de um país com outro. Nós temos que olhar ele apenas dentro daquele país. Quando a gente olha aqui o Norte e Sul, a gente nota bastante o índice Gini no mundo. O mundo tem um índice Gini muito baixo. A desigualdade de concentração de renda no mundo, ela é ruim. Nós temos uma concentração de renda muito grande nesses países do Norte, enquanto nos países do Sul a concentração de renda é muito baixa. Para você ter uma ideia, todo ano tem a reunião do G20. O G20 são os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia. A gente vai falar bastante sobre ele esse ano ainda. Então esse G20 é muito importante. Esses países e mais a União Europeia, eles concentram 79% de toda a riqueza do mundo. Sabe quantos países existem fora do G20? 150. Então assim, o mundo tem uma concentração de renda muito grande dentro desse país. E sim, o Brasil faz parte do G20. O Brasil é o número 8 ou 9, se eu não me engano, tem que olhar de novo. Então assim, a gente tem um índice Gini, que a gente tem que comparar isso dentro de um país, dentro de uma cidade, por exemplo. Dentro da nossa realidade, certo? Se nós olharmos a desigualdade social como um todo, a gente olha dentro da nossa realidade. Tem muita gente que está conseguindo viver num celular legal, num computador legal, uma internet top. E na mesma sala, na mesma turma aí, você do 9º ano, o cara não consegue. E mora no mesmo bairro que você. A desigualdade de renda está na nossa porta, certo? Os países que mais conseguem distribuir essa renda de forma igual, sem deixar todo mundo pobre, mas tentar fazer uma classe média, são os países com o melhor IDH. Noruega. O Noruega tem um índice Gini altíssimo, só que não é pobre. Dinamarca, Finlândia, Islândia, é onde a distribuição de renda é mais parecida. Eu vou dar um exemplo. Suíça. A Suíça, um gari, um cara que recolhe o lixo, ganha em média 4.000 francos por mês, certo? Um médico lá ganha mais ou menos, um médico do hospital, não é meio entre aspas público, lá é um pouco diferente daqui, ele ganha em torno de 15.000 francos, ou seja, um médico ganha 3 vezes mais que um gari. Nota a diferença? 3 vezes. No Brasil, um gari ganha em média R$2.000 por mês, enquanto o médico de hospital público ganha mais de 20.000, a diferença de 10 vezes. Esse é o índice Gini na prática. É a diferença de salário entre as classes mais baixas e as classes mais altas. Então, a gente tem que olhar isso. Isso é muito importante para a gente entender os países, certo? É extremamente importante a gente entender essa distribuição de renda, certo? Deixa eu carregar aqui. Deixa eu ver. Agora nada me ajuda, né? Então, a gente fica até o índice Gini, certo? Até a página 55 do livro. Nas próximas aulas a gente continua. Mas tenham na sua cabeça que é extremamente importante entender cada indicador desse e não analisá-lo isoladamente. É o que eu falei. Quênia, o índice Gini dele é excelente, é quase perto de 100. O IDH é uma porcaria, porque todo mundo pobre igual. Como eu falei para vocês, teria um pequeno desafio aí para eu ter certeza que vocês estão assistindo o vídeo. No Moodle, eu vou postar lá o fórum Tira Dúvidas, como eu sempre posto. No primeiro tópico do fórum, vai estar lá escrito vídeo. Só isso. Vocês vão comentar, eu vi. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Quem não comentar, eu vi lá no fórum, a nota não vai ser completa porque você não viu o vídeo inteiro. Eu tenho certeza que você não viu porque você não fez. Beleza? Essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta aí numa próxima semana com falando um pouco mais do mundo. Valeu, Nono.